Quando você começar a entender isso, essas suas dores não serão mais um problema na sua vida. Joelho, coluna, quadril, ombro. Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para eliminar esse sofrimento da sua vida e conseguir se libertar dessas dores articulares. Sim, isso é possível e eu vou te mostrar como. Porque sentir dor é normal, mas passar a sua vida sofrendo com isso não é. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o professor Gonçalo Oliveira, especialista e estudioso na área de combate e prevenção dessas dores articulares. E já ajudei e tenho ajudado muitas pessoas a enfrentar e vencer o combate contra essas dores. E se você já estiver cansado de viver assim, sofrendo com dores no pé, dores no joelho, dores no quadril, dores na coluna, dores no ombro, pare tudo que você está fazendo e preste bem atenção neste vídeo. Mesmo você que já tem algum problema articular, esse vídeo também vai te ajudar. Como assim, professor, algum problema articular? Aqueles problemas de artrose, artrite, tendinite, bursite, condromalácia patelar. Esses são alguns dos problemas mais comuns que provavelmente você já sofre ou já ouviu falar. E esses problemas acabam causando essas fortes dores articulares. E eu também já sofri com isso. Antes de entender tudo isso que eu vou te ensinar aqui neste vídeo hoje. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já disse essa frase? Acho que estou ficando velho. Só porque começou a sentir uma dor na coluna, dor no joelho, em alguma articulação. Quantas vezes você já disse essa frase? Eu já ouvi muito essa frase, mas dá uma analisada a quantidade de pessoas com seus 20, 30 anos que você conhece que reclama de dores ou incômodo nas articulações. A causa dessas dores vai muito além da idade. Podem ser por diversos motivos. Falta de movimento, excesso de movimento, alguma patologia. Mas você sabe qual é o principal motivo mesmo? É que ninguém dá atenção para as articulações. Analisa você qual foi a última vez que você fez um trabalho específico para as suas articulações. Ou você não tem nem ideia de como fazer isso. Quando eu comecei a sofrer com as minhas dores articulares, eu comecei bem cedo. E já nos meus 30 anos, eu já acabei adquirindo artrose, impacto femoroacetabular e bursite no meu quadril direito, que me causava muitas dores, mas hoje eu não sofro mais com isso. E você também vai aprender como fazer para não sofrer mais com essas dores articulares, assim como os meus alunos já aprenderam também. Dá só uma olhada no depoimento de alguns alunos meus que também sofriam com essas dores articulares. Em breve, eu vou querer ver a sua vitória aqui também. Eu sei que sofrer com dor é uma coisa muito ruim, mas você sabia que a dor é uma coisa normal? Já já vou te explicar melhor e você vai concordar comigo. Mas agora, qual tipo de dor você está hoje? A dor aguda ou a dor crônica? Para você entender, a dor aguda é como um pedido de ajuda do seu corpo. Ele está tentando te avisar que algo está errado. E a dor crônica é quando você não ouve o seu corpo e acaba sofrendo com as consequências. A aguda é aquela dor passageira que você sente e te incomoda, mas ela logo passa. Já a crônica é quando você sofre com isso por muito tempo. Se você já tem sentido isso há mais de 3 meses, já é classificado como dor crônica. E provavelmente você já deve estar sofrendo também com mau humor, insônia, falta de energia, baixa qualidade de vida, isolamento social, dependência de pílulas para dor, deve ter muita limitação de movimento, dificuldade no trabalho e até problemas emocionais. E segundo especialistas, a cada 10 pessoas, uma sofre com essas dores ou incômodo nas articulações. Eu era uma dessas pessoas também. Antes de eu começar a me especializar nesse assunto sobre dores articulares,
Eu sofria com fortes dores no meu pé, no meu joelho e principalmente no meu quadril direito. E foi por causa disso que há 4 anos atrás eu entrei de cabeça para entender como combater e prevenir essas dores articulares. Imagina só você passar a vida toda, desde pequeno, fazendo uma coisa que ama e de repente ouvir que não pode mais. Foi isso que aconteceu comigo há anos atrás. Desde pequeno eu sempre gostei de esporte. Eu sei que a grande maioria das pessoas não gosta. E pode ser que você também tenha alguma outra coisa que goste de fazer, mas não consegue ou sente incômodo por causa das dores. No meu caso, eu sempre gostei de esporte. E quando eu tinha uns 13 anos, exatamente em abril de 2003, eu comecei a fazer karatê do estilo Kyokushin. E com apenas 3 meses de treino, eu já fui para minha primeira competição. E eu acabei apanhando bastante ali, viu? Mas desde aquele dia, eu não parei mais. E ao longo da minha vida, eu já participei de muitas outras competições, perdi, ganhei, tive alguns problemas de dores no joelho, no tornozelo, ao longo dessa jornada, mas fui conseguindo levar e consegui alcançar um dos meus objetivos, que era disputar um campeonato mundial. E em 2016 eu estava do outro lado do mundo, no Japão, representando o Brasil no campeonato mundial, que acontece igual às Olimpíadas, de 4 em 4 anos. Foi uma ótima experiência de vida, um sonho realizado, mas depois dali começou o meu pesadelo. Aquelas dores agudas que só me incomodava antes começaram a se tornar mais constantes. E eu comecei a sofrer com fortes dores no meu joelho, na minha coluna, mas eu fui tentando resolver o problema daquelas dores com fortalecimento muscular e suplementação de colágeno. Provavelmente você já deve ter feito isso também, ou você tem feito alguma outra estratégia para combater essas dores. Eu tinha feito isso e até então parecia que isso estava me ajudando. Mas em 2019 eu comecei a sofrer com fortes dores no meu quadril direito. E quando chegou nesse ponto, aí começou a minha luta na caminhada contra essas dores articulares. Porque a partir dali, minha vida começou a desabar de tal maneira que as dores eram tão fortes que eu já não conseguia fazer mais nada direito na minha vida. Eu não conseguia dormir direito. Eu não conseguia andar um quarteirão que já sentia aquelas fortes dores nas minhas pernas. Isso quando não irradiava para as outras articulações, como na coluna. Dar minhas aulas, então, estava começando a ficar impossível, porque eu demonstrava o movimento para os alunos e já começava a sentir muitas dores no quadril. Foi um período para mim muito difícil e eu não conseguia entender o porquê daquelas dores. Eu nunca tinha passado por aquilo antes. E quando eu fui ao médico para tentar entender o porquê daquelas dores, foi quando eu levei um balde de água fria. Eu tive que fazer uma série de exames e descobri que o meu quadril já estava com sérios problemas. No meu diagnóstico, estava dando que o meu quadril direito praticamente já não tinha mais cartilagem e por isso eu sofria com aquelas dores. Impacto femoroacetabular, bursite e artrose no quadril. Esses problemas estavam causando as minhas dores. E o pior foi ouvir do médico que eu não poderia mais fazer nada do que eu fazia e que em breve teria que colocar uma prótese no meu quadril. 30 anos. Essa era a minha idade quando eu ouvi isso do médico. Na hora que eu ouvi, foi um choque. Imagina ter que parar tudo o que eu gostava de fazer. Teria que mudar minha vida. Mas eu não queria aquilo e não tomei aquilo como minha realidade. Confesso que não foi fácil, não foi um caminho fácil, porque eu não tinha um caminho para seguir. Naquela época eu não sabia o que fazer. Mas para mim, pior do que sentir aquelas dores, foi ouvir do médico que eu não poderia mais fazer o que eu gostava de fazer. Não poder treinar, não poder dar minhas aulas, não poder mais competir por causa daquelas dores. Sem dúvidas, essa foi a minha maior motivação para começar a enfrentar essas dores. Eu não sei o que pode te motivar também, assim como me motivou. Mas eu espero que você encontre a motivação rápido. Porque hoje, eu com 35 anos de idade, eu consegui recuperar minha vida sem sofrer com aquelas dores articulares. Consegui voltar a fazer o que eu gosto, que é estar sempre em movimento, e ainda tenho muitos objetivos pela frente e competições para lutar.
Mas eu só consegui me libertar daquelas dores insuportáveis porque eu comecei a entender o que eu estava fazendo de errado e o que eu tinha que começar a fazer para combater aquelas dores articulares. E é isso que você vai aprender agora e vai começar a entender também como se libertar dessas dores articulares. Bom, como eu falei antes, sentir dor é uma coisa normal. E isso é uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos. E é o que você precisa entender também antes de começar a enfrentar essas dores. Geralmente, quem passa muito tempo sofrendo com essas dores articulares é mais difícil entender. E eu entendo o porquê. O medo disso ficar pior é grande, mas eu vou te ajudar a enfrentar esse medo e conseguir acabar com essas dores. Então foca aqui em mim agora para entender isso. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente e muito complexa. E a dor é simplesmente uma forma do nosso corpo avisar que algo está errado. Por exemplo, quando você torce o tornozelo, ou bate o joelho, ou cai e se machuca, é ativado o receptor de dor. Ele é simplesmente um sensor que se comunica com a sua chave que comunica todo o nosso corpo. Você sabe qual é? O cérebro, nosso sistema nervoso central. Imagina só se você tropeçasse na rua, quebrasse o pé, mas não sentisse dor nenhuma. Falando assim até parece bom, não é? Mas só parece. Existe uma doença chamada insensibilidade congênita, que é simplesmente a pessoa não sentir dor. Ela não tem esse receptor de dor. Se ela tiver com a mão no fogo, por exemplo, a mão vai queimar, ela vai ficar com a mão dela deformada, mas ela não vai sentir dor. Pensa no perigo que é isso. Esse é o problema de não ter esse receptor de dor no nosso corpo. A pessoa não tem ideia do que pode ou não pode ser perigoso para ela. Ela não sabe se está machucando ou não. Então a dor, ela é apenas um mecanismo de segurança, tipo um alarme de emergência. Então agora você concorda comigo que sentir dor é normal? Mas tem um porém. Sentir dor é normal, mas sofrer com ela não é. Ó, de novo para fixar na sua cabeça. Repete comigo, ó. Sentir dor é normal, mas sofrer com ela não é. E é esse o objetivo da estratégia que eu elaborei para não sofrer mais com essas dores articulares. Essa é uma estratégia específica para ajudar a eliminar as dores articulares e deixar as articulações saudáveis para você não sofrer mais com isso ao longo da sua vida. O programa Mobilidade Ativa é uma plataforma criada especificamente para combater e prevenir essas dores articulares, com técnicas e estratégias específicas para isso. E eu vou te explicar como que isso funciona. Todo esse processo, toda essa estratégia por trás do método que eu elaborei para quem quer se libertar desse sofrimento com essas dores articulares. Mas agora eu vou precisar ser um pouco mais técnico para te explicar como esse método vai te ajudar a acabar com essas dores. Ó, o método tem 3 fases: o resgate articular, o combate forte e a performance ativa. Você tem ideia do porquê sempre indicam fortalecimento muscular para quem tem dor articular? Não faz muito sentido, porque pensa comigo, se a dor é articular, por que fazer um trabalho muscular? Eu acho que é porque as pessoas ainda não entenderam a importância das articulações. Mas deixa eu te falar uma coisa que provavelmente essas pessoas não sabem. Se suas articulações não funcionarem direito, seu corpo vai travar e você não vai conseguir se movimentar, mesmo fazendo fortalecimento muscular. Eu gosto de usar a analogia do pneu para explicar isso melhor. Você já ouviu? Ó, imagina só você andar 10, 20, 30 quilômetros de carro, de moto, de bicicleta com um pneu furado. O que vai acontecer com a roda desse pneu? Vai ficar estourado, igualzinho essa imagem. O nosso corpo funciona assim também. Se nossas articulações não funcionarem direito, pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna,
Se elas não funcionarem direito, o corpo todo vai ficar estourado, vai dar problema. E você vai começar a sentir dores e pode até começar a ter algum problema articular, artrose, artrite, tendinite. O fortalecimento muscular é um trabalho muito importante também para proteger as nossas articulações. Mas ainda não é hora de fazer esse trabalho muscular. No método que eu elaborei, é estruturado como uma construção de uma casa. Pensa, para construir uma casa, a gente começa pela parte de cima ou pela parte de baixo? Vai começar pelo chão ou pelo telhado? Claro que é pela parte de baixo. Primeiro a gente precisa de uma base forte, que é o chão, para poder sustentar as paredes e depois vem o telhado. Não dá para fazer ao contrário e começar pelo telhado. O nosso corpo precisa ser assim também. Precisa ser de dentro para fora, porque o músculo é uma estrutura superficial que cobre todas as estruturas do corpo. Tendões, ligamentos, ossos, articulações. Essas são estruturas mais profundas. E agora é hora de fazer um trabalho articular, de dentro para fora, para ter uma base forte. Precisa de um trabalho mais específico para recuperar as funções dessas articulações. Se você continuar fazendo um trabalho de fortalecimento muscular sem fazer um trabalho articular antes, você vai estar apenas camuflando o problema, escondendo ele. E você sempre vai voltar a sofrer com essas dores articulares. Pare para analisar quantas pessoas você conhece ou você mesmo já fez fortalecimento muscular e ainda continua com as dores articulares. Agora não é o momento de fazer esse trabalho. Dentro do método que eu elaborei, a primeira fase do nosso trabalho contra essas dores articulares é o resgate articular. Porque agora é hora de um trabalho mais específico para as articulações. E para isso nós utilizamos a SAD, Sequência Articular Diária, que é um protocolo específico para aliviar as dores, destravar o corpo e recuperar as funções articulares. É uma sequência bem simples e muito poderosa, que trabalha com as 11 principais articulações do nosso corpo. Anota aí para você já saber quais são: pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, cervical, torácica, escápula, ombro, cotovelo e punho. Essas são as 11 principais que utilizamos no protocolo SAD. E olha, se você começar a entender a importância de manter as suas articulações funcionando direito, dificilmente você vai voltar a sofrer com essas dores ao longo da sua vida. Essa sequência de movimento para as articulações é a mais simples do método, mas é a mais poderosa. Porque se você não fizer esse trabalho antes das outras fases do método, as chances de você voltar a sentir aquelas dores ou até se lesionar é muito alta. E você sabe o porquê? Será que você prestou bem atenção em tudo isso que eu falei até agora? Como eu já disse antes, se você continuar movimentando suas articulações com elas rígidas, travadas, sem mobilidade, ou seja, não funcionando direito, seu corpo vai sofrer e você vai começar a ter problemas articulares, assim como na questão do fortalecimento muscular. Então, para evitar isso, o primeiro passo é começar a fase de resgate articular. E na plataforma do programa Mobilidade Ativa, você tem acesso ao Desafio SAD 21, que é uma estratégia que eu elaborei para acelerar essa fase. E só os alunos do programa têm acesso a esse desafio. E ainda, quem completa o desafio ganha um prêmio. Mas esse prêmio só é revelado para quem é aluno. E além disso, tem um módulo explicando tudo sobre a sequência SAD. Tudo detalhado. Como fazer, adaptações para quem sofre com muitas dores, erros mais comuns para você não cometer eles também. Tudo que eu aprendi nesses anos todos, até hoje, elaborando e testando, está resumido em um módulo específico do protocolo SAD, para acelerar ainda mais esse processo contra essas dores articulares. E passando essa fase de resgate articular, aí começa a fase de combate forte. Quando você chegar aqui, já vai ser muito mais fácil o processo,
porque você já vai estar com seu corpo destravado, com muito menos dores e com uma coordenação motora e consciência corporal bem melhor. E você vai precisar de muita consciência corporal nessa fase. Mas resumindo, o objetivo principal dessa fase é a fortificação das suas articulações. Mas, de novo, aqui não é um trabalho de fortalecimento muscular. É um trabalho específico para deixar suas articulações mais resilientes. É específico para as articulações. E nessa fase você vai fazer o protocolo 8S, que são 8 semanas de aulas específicas para fortificar suas articulações com muitas técnicas e estratégias que foram elaboradas por mim com o passo a passo para você só seguir para combater essas dores e deixar suas articulações muito mais fortes, para prevenir ainda mais essas dores articulares. Se você não consegue fazer suas atividades diárias ou praticar esporte por causa dessas dores, se você seguir esse protocolo certinho, eu garanto que você pode conseguir voltar a ter uma vida normal sem ser impedido de conseguir fazer suas atividades por causa dessas dores. Eu fiquei cerca de 4 anos sem conseguir correr e nem conseguir mais praticar karatê por causa daquelas minhas dores no quadril. Mas depois de aplicar constantemente essas estratégias que eu elaborei, eu consegui voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. Eu tenho uma aluna que começou comigo há uns 2 anos atrás. E ela começou a treinar coisas bem simples, porque ela tinha fortes dores na coluna. Mas depois que começamos a fazer um trabalho específico com as articulações, utilizando essas estratégias, hoje ela treina normalmente e consegue fazer todos os desafios que eu coloco nos treinos para ela, inclusive salto de corda, que no início era impossível ela fazer sem sofrer com aquelas dores na coluna. Além dela, eu tenho outros alunos que sofriam também com dores na coluna, na cervical, no joelho, no ombro, e todos eles que já conseguiram se libertar daquele sofrimento de dores, ainda continuam treinando porque entenderam o processo, entenderam a importância de manter as articulações funcionando direito. Então, essa fase é para deixar as suas articulações, seu corpo blindado, para se prevenir de sofrer com essas dores e problemas articulares. E por último, a gente chega no objetivo principal, que é a performance ativa, que é você conseguir alcançar o maior potencial do seu corpo, para conseguir fazer qualquer atividade sem sofrer mais com aquelas fortes dores. Fazer as atividades diárias sem dor na coluna, trabalhar sem ter aquelas dores no pescoço, praticar esporte sem sofrer com dores no joelho. É você conseguir se movimentar sem ter limitação e sem sofrer com aquelas dores. E quando você chegar aqui, não pense que acabou. Aqui é a fase de desfrutar do que agora o seu corpo é capaz de fazer. Mas o ciclo do controle articular deve continuar. Porque, como eu falei, se você parar de fazer tudo isso que você aprendeu, seu corpo, suas articulações vão voltar a ter problemas. Como eu sempre digo, corpo parado é corpo morto. Esse método que eu elaborei para combater e prevenir essas dores articulares é para a vida toda. O ciclo do controle articular vai te ajudar a manter suas articulações saudáveis e livres de dores até o último suspiro da sua vida. Um dos maiores erros de quem sofre com dores articulares é achar que não precisa mais cuidar das articulações quando as dores passam. Por isso que a grande maioria das pessoas que fazem 10, 20, 30 sessões de fisioterapia acabam voltando a sentir dores. O objetivo do método que eu elaborei é combater as dores, porque primeiro a gente precisa se libertar daquelas dores que já tem e depois o segundo passo é prevenir para não voltar a sofrer com essas dores articulares ao longo da sua vida. Essa é a estratégia que você vai aprender dentro do programa Mobilidade Ativa, que é bem diferente do que a maioria das pessoas costumam fazer
e acabam vivendo uma vida de sofrimento. Fala se não é assim que as pessoas costumam fazer. A pessoa toma algum analgésico, as dores passam ali naquele momento e já ela volta e a pessoa começa a sofrer de novo. Ou ela começa a fazer alguma sessão de fisioterapia ou fortalecimento muscular, as dores dão aquela trégua, elas passam, a pessoa não faz mais nada e já o sofrimento com as dores voltam. E esse ciclo de sofrimento continua e a pessoa fica perdida sem saber mais o que fazer. Não é assim que funciona? Que a maioria faz? É muito diferente do que agora você vai começar a fazer com o programa Mobilidade Ativa. No processo do método CCA que eu elaborei, você vai percorrer o caminho do ciclo do controle articular, passando pelo processo de recuperação e manutenção do acesso articular profundo, mantendo uma frequência e uma constância desse processo para conseguir alcançar a resiliência articular, com a fortificação e expansão das articulações, e assim vai conseguir atingir o controle das dores articulares. Esse é o ciclo do controle articular. Se você realmente quer aprender a combater e prevenir essas dores articulares na sua vida, você precisa passar por essas 3 fases desse processo. E você lembra quais são? Resgate articular, combate forte e performance ativa. Falando agora um pouco da plataforma, dentro da plataforma você já tem mais de 60 aulas divididas em módulos para você só seguir o passo a passo para começar a combater as dores articulares. Você também terá acesso a protocolos específicos para cada articulação, além dessas aulas. Por exemplo, se você tem dores no quadril, já pode fazer mais essas aulas extras que são específicas para dores no quadril. Se você tem dores no joelho, também tem aulas extras específicas para combater as dores no joelho. Então, diferente do protocolo 8S, que é para o corpo todo, essas são aulas específicas para cada articulação, para te ajudar a recuperar ainda mais rápido se você tiver mais tempo e quiser acelerar esse processo. Além disso, periodicamente, temos aulas extras ao vivo, onde todos os alunos podem tirar suas dúvidas e diretamente comigo. Eu sei que fazer tudo isso sozinho é chato às vezes e ainda você pode se sentir perdido e cheio de dúvidas. E essa é uma ótima oportunidade de eu solucionar suas dúvidas e ainda estar pertinho de cada um, auxiliando todos a acabar com essas dores articulares. Tudo que eu já aprendi nesses anos todos, até hoje, está lá na plataforma para te ajudar a enfrentar essas dores. Mas como eu ainda continuo constantemente buscando mais conhecimento nessa área de combate e prevenção das dores articulares, constantemente eu atualizo a plataforma com muitos bônus para ajudar ainda mais todos os meus alunos do programa Mobilidade Ativa a ter e manter uma ótima qualidade de vida, sem a preocupação de voltar a sofrer com as dores articulares. E mesmo se você entrar hoje no programa, todos os bônus que eu for criando e colocando na plataforma, você vai ter acesso também. E sinceramente, tem muita coisa boa ainda por vir. Mas não deixa para entrar depois, viu? Porque você pode acabar pagando mais caro por isso. E eu não estou falando no valor, viu? Porque o valor em dinheiro é um investimento muito baixo comparado com os benefícios que o programa vai trazer na sua qualidade de vida. Mas se você deixar para amanhã o que você deveria ter começado ontem, suas dores podem piorar e acredite, vão piorar se você não começar a enfrentar ela agora. Cada dia que você demora para começar a combater essas dores, piores serão as consequências amanhã. E você pode evitar isso entrando hoje e já começando a combater essas dores. Se você quiser recuperar sua qualidade de vida e conseguir ter uma vida normal sem ter que ficar sofrendo com essas dores articulares, comece hoje a aplicar as estratégias que eu elaborei para combater e prevenir essas suas dores articulares. É só você clicar no link aqui embaixo e fazer sua inscrição. E eu estarei lá do outro lado te esperando. Até lá!